versículo 5, versículo 4 e 5. Livro do profeta Jeremias, capítulo 1, versículo 4. 4 e 5. Enquanto os irmãos estão procurando, também vou apresentar aqui minha netinha, né? Aurora, Felipe e Helene. Ali. São os 3 netinhos. Os irmãos encontrados, vamos ler. Assim veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísse da morte, te santifiquei, e as nações te dei pro profeta. Amém. Glória a Deus. Pastor Eduardo Rodrigues, por favor. Querida igreja, eu desejo cumprimentar com a paz do Senhor. Vamos restaurando para que o Senhor possa uma vez mais se utilizar o seu servo e no abrir da sua boca seja anunciada a palavra do Senhor. Estenda as suas mãos para cá. Pai, te louvamos e bendizemos o teu nome nesta noite. Queremos te entregar em tuas mãos o teu filho, o teu ungido, pastor desta igreja, a qual será mais uma vez, Senhor, instrumento da tua boa palavra. Que ao abrir da sua boca, Senhor, seja-lhe anunciada a palavra revelada, debaixo da tua unção, da tua graça, da tua autoridade. Tu conheces as necessidades mais profundas da alma de cada um daqueles que aqui entraram nesta noite. Enquanto teu filho ministra a tua palavra, teu Espírito tem liberdade para operar milagres em nosso meio. Tu podes batizar com o Espírito Santo, curar a enfermidade e manifestar a tua presença com batismo, com dons espirituais. Usa o teu filho uma vez mais por bondade da tua igreja, em nome de Jesus. É isso que nós te pedimos. Amém. O irmão pode sentar. Glória a Deus. As crianças vão passar ali hoje? Vai ficar com o mesmo também. Meus irmãos, nós lemos um texto que fala sobre o profeta Jeremias. O profeta Jeremias. Quem foi Jeremias? Jeremias foi um grande profeta do Antigo Testamento, conhecido como o profeta chorão, por causa da sua profunda sensibilidade e sofrimento ao anunciar a mensagem de Deus. Ele era natural de Anatote, filho de Equias. Equias era sacerdote e ele profetizou por cerca de 40 anos. Quantos anos ele profetizou? 40 anos. A Bíblia nos diz que, como seu pai era sacerdote, Jeremias estava se preparando para ser sacerdote, assumir o lugar do seu pai. Amém? Sempre os filhos, né? Ele segue a carreira do pai. A maioria, né? O meu filho já está aí pensando, mas depois ser pastor, é diácono. Então o filho sempre ele, né,
segue a carreira do pai. Então, Jeremias estava se preparando, estudando para ser sacerdote. Para ser o quê? Sacerdote. Eu perguntando assim para o irmão, presta atenção na mensagem. Se liga na mensagem que Deus vai falar contigo dessa noite. Amém? Glória a Deus. Então ele estava se preparando. Aí no versículo que nós lemos, a Bíblia nos diz: assim veio a mim a palavra do Senhor. A palavra do Senhor veio. Quem tomou iniciativa não foi o profeta, foi o próprio Deus. Veio a mim a palavra do Senhor. Jeremias queria ser sacerdote, mas nos projetos de Deus era profeta. Talvez ele não queria ser profeta. Talvez ele não queria ser profeta. Mas não é da maneira que eu quero, da maneira que você quer, da maneira que nós queremos. É da maneira dele. Às vezes a pessoa fica se escondendo, né, no lugar. Não, eu não quero assumir cargo, eu não quero. Deixa eu aqui, tá bom. Mas não é o que você quer. É aquilo que Deus quer que você seja. Levanta a tua mão e glorifica o nome de Jesus. Não adianta se esconder, não. Que Deus vai encontrar você aonde você estiver. O Senhor vai te encontrar. Glória a Deus. Assim veio a palavra do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Quem chamou Jeremias foi Deus. Fala para teu irmão assim, fala mesmo, tá? Ajuda aqui o pregador, tá? E assim, para ele, toca nele e diz assim: quem te chamou foi Deus. Se você crê que foi Deus, glorifique o Rei Jesus. Aleluia. Aí o 5, aí Deus fala para Jeremias e diz assim: antes que eu, veja que Deus está dizendo assim: antes que eu te formasse no ventre. Glória a Deus. Ei, você não vê que você é, porque quem te formou foi Deus. Glória a Deus. E não adianta você reclamar, não, porque quem te... Aleluia. É a palavra de Deus está dizendo assim: Jeremias, antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. Salmo 139 e o verso 16, para depois nós falar um pouco sobre esse, conhecer de Deus. Olha o que o salmista diz, 116: os teus olhos, o salmista dizendo, os teus olhos, Senhor, viram o meu corpo ainda informe, antes de ser formado, tu me viste, e nos teu livro todas estas coisas, ou seja, toda a minha história foi escrita por Deus. Fala para teu irmão, fala para teu, ajuda o pregador nesta noite. Fala para teu irmão, a tua história é escrita por Deus. É Ele que escreve a tua história. Não é o pastor, não é teu pai, não é tua mãe, é Deus. É Deus. Agora veja isso aqui. O que é que Deus diz? Antes de nascer, antes de
de nascer, antes de você ser formado, bem antes, eu te conheci. Eu só posso conhecer alguém? Uma mãe só conhece seu filho depois que nasce, né? Depois que nasce. Porque na barriga da mãe, né? Ela olha, fica imaginando, mas não conhece. Agora, quando nasce, que apresenta ela ainda. Aí depois ela, se alguém for enganar, não, meu filho, não é isso não. Porque ela conhece quando ela vê pela primeira vez. Antes não conhece. Agora, Deus está dizendo aqui para Jeremias, antes de você ser formado, antes de seu pai se casar, Jeremias, antes dele se casar, eu já te conhecia. E não está entendendo aqui a palavra? Que dá um nó na cabeça. Não dá um nó, pastor, na cabeça, porque é antes de existir. Aleluia, glória. E Deus está dizendo, eu te conheci bem antes. Dá um nó, que a gente vai pensar. Como é? Que antes da pessoa existir, bem antes, Deus está dizendo assim, eu te conheci bem antes. Teu pai estava namorando com a tua mãe e eu já te conhecia. E esse conhecer aqui, qual é esse conhecer? É o conhecer que eu conheço o pastor Gifs, o pastor Inácio, o pastor Paulo, o pastor Samuel. Esse conhecer, pastor Ricardo, eu conheço o Senhor. É esse conhecer? Esse conhecer que você conhece? Não é. Deus é que conhece todas as coisas. Lembra quando Jesus, lá em Mateus 7, 22, Jesus disse, e 23, Jesus disse, naquele dia muitos me dirão, Senhor, Senhor, não pregava, eu não anunciava o teu evangelho, eu curava os enfermos em teu nome. E Jesus disse que vai falar para eles, nunca vos conheci. Peraí, Jesus, ele fala para Jeremias que antes dele nascer, antes dele ser formado, Deus conhece. Aqui as pessoas, Deus está dizendo para aquelas pessoas, não vos conheço. Porque esse conhecer aqui, que Deus está falando para Jeremias, é o conhecer da intimidade. Jesus estava falando para aquelas pessoas, quando Jesus disse, eu nunca vos conheci, é porque Jesus disse, contigo eu nunca tive intimidade. Contigo eu nunca tive relacionamento contigo. Quer ter intimidade com Deus? Seja fiel a Ele. Seja fiel a Ele. Antes de nascer, Jesus estava dizendo, antes, bem antes, eu te conheci. Esse conhecer aí é intimidade. Sabe que Jesus, sabe que Deus estava dizendo para Jeremias? Antes de você ser formado, eu já tinha intimidade contigo. Quando você estava sendo formado no ventre de sua mãe, eu tinha intimidade contigo. Quando você nasceu, saiu da margem, eu tinha intimidade contigo. Jeremias, tu estás aqui e eu tenho intimidade contigo. Eu estou contigo, eu estou contigo, eu estou contigo. Oh, quem tem intimidade com Deus, Deus está sempre com ele, sempre com ele, sempre com ele, sempre com ele. Jeremias, eu sempre estive perto de você, eu nunca me afastei de você. Eu estou aqui, Jeremias, estou contigo, eu nunca saí.
Deus nunca abandona um crente que é fiel a Ele. Deus está sempre perto dele. Oh, glória a Deus. Aí ele continua. Antes que você saísse da Marte, e santifiquei. Glória a Deus. Antes eu te santifiquei. Você não sabe aqui esse santificar aqui? Esse santificar aqui, Deus está dizendo para Jeremias: Jeremias, eu separei você para mim. Glória a Deus. Você é separado por mim e separado para mim. Tem alguém aqui que foi separado por Jesus? Fala para teu irmão, ajuda o pregador a dizer assim: você foi separado por Deus e para Ele. Você é de Deus. Você foi separado. Oh, aleluia! Quantas pessoas estavam aqui, estavam nas trevas. Quantas pessoas estavam no pecado. E o Senhor foi lá e separou você. Sai daí, meu filho. Sai aí no outro lugar. Vem para cá. Vem para cá. Vem para cá. Vem pra cá. O Senhor separou você para Ele. Você pode levantar a mão e glorificar o nome do Senhor Jesus. Aí Ele separou Jeremias. Aí diz assim: e as nações eu te dei o profeta. Olha para cá. Você pode dar algo que não é seu para outra pessoa? Não, né? Os irmãos falaram dele, eu acho que a pessoa que acha que pode. Pode não. Ó, essa Bíblia aqui é minha. Essa Bíblia aqui é minha, então eu posso dar presente para qualquer pessoa. Porque é minha. Mas se não é minha, essa daqui não é minha, eu posso dar presente para qualquer irmão aqui? Não, né? Olha o que Deus disse para o profeta Jeremias: as nações te dei por profeta. Deus estava dizendo a Jeremias: você não é da sua mãe. Foi sua mãe que gerou você, carregou no ventre por 9 meses. Seu pai criou você. Mas Deus estava dizendo: você não é do seu pai. Você não é da sua mãe. Você é propriedade minha. Você é propriedade minha. Imagine só, Jeremias fala para Deus: mas Deus, meu pai quer que eu seja profeta. Aliás, quer que eu seja sacerdote. Eu até estudei e ele quer que eu seja profeta. Quer ser profeta. Aí Deus disse: não, você não tem escolha. Você vai ser profeta. Eu te dei você como profeta. Mas meu pai, você não é do seu pai. Não, mas minha mãe quer. Você não é da sua mãe. Você é meu. Você é meu. Você é meu. Você é meu. Você é meu.
Oh, glória a Deus. Fala para teu irmão aí, fala para teu irmão. Você é propriedade de Deus. Você é propriedade de Deus. Repete mais uma vez. Você é propriedade de Deus. Você é de Deus. Aleluia. Olha para cá. Agora veja. O diabo está derredor de nós. A Bíblia diz. Está derredor. Procurando tragar. Mas ele tem que ficar de redor por todo o tempo, por toda a vida. Porque quando ele olha para você, ele diz: é de Deus, é de Deus, é de Deus, é de Deus, é de Deus. Oh, aleluia. Aí o diabo quer tocar em você. Mas quando ele olha, tem a marca do sangue de Jesus. É de Deus. É de Deus. Eu não posso tocar, eu não posso tocar nela. Não posso tocar nele. Não posso tocar. Oh, glória a Deus. Alá, eu chamo da glória. Você é propriedade de Deus. De Deus. O diabo não vai tocar. O diabo não vai tocar em você, o diabo não vai tocar na sua família, o diabo não vai tocar na sua casa, o diabo não vai tocar, porque você é de Deus, e se você é de Deus, sua família é de Deus, se você é de Deus, sua casa é de Deus, se você é de Deus, o que você tem é de Deus. Oh, aleluia! Aí vem o que ele diz, Paulo escrevendo aos Coríntios. Paulo escrevendo aos Coríntios 6:20. Aí Paulo escreve: porque foste comprado. Ei, você é de Deus porque foi comprado. E o preço foi o preço de sangue. Preço de sangue na cruz do Calvário. Aí Paulo diz: porque foste comprado. Bom preço. Não foi baratinho não, né? Foi baratinho não, né, pastor? Foi bom preço. Bom preço, presbítero. Bom preço. Você não é mercadoria barata, não. Você tem um valor. Você tem um valor. O Espírito Santo. Quando ela escolheu, bora. Já digo aí. O Senhor em você. Você tem um valor. O Espírito Santo se move em você. Glória a Deus. Glória a Deus. Alguém pode até dizer que você não tem valor, mas você tem um valor. Alguém pode até dizer: você não vai ser nada. Você não vai ser nada, você não vai chegar em lugar nenhum. Mas a tua história está sendo escrita por Ele. Por Deus, você vai ser o que Deus quer que você seja. Glória a Deus. Glória a Deus. Posso continuar? Glória a Deus. Deus chama para Jeremias e diz: Jeremias queria ser sacerdote. Oh, coisa boa, sacerdote. Aí Deus diz: não, meu filho, você vai ser profeta. Ele agora é profeta. Ó, profeta. Quem é o rei? Josias. Josias, crente. Josias é uma bênção. Josias faz vigília, ciclo de oração, culto dos milagres, culto de Santa Ceia. Josias faz cruzada. E o profeta Jeremias? Profetizando. Mil maravilhas.
Josias obediente, humilde, zeloso pelo compromisso, pela palavra de Deus, comprometido com a palavra de Deus. A Bíblia diz que, segundo Reis 23, 25, que não houve um rei como antes e nem depois, como Josias, um crente, obediente à palavra de Deus. Josias, ele destruiu os altares pagãos, derrubou os ídolos, imagens, eliminou as práticas de adoração ao outro Deus, restaurou o templo de Jerusalém. E Neemias está tranquilo, profetizando, dando lugar, glorificando a Deus. Está mil maravilha. Momento sem nenhuma prova. Agora vem a prova. O rei Josias morre. Quem assume o trono? Zedequias. Aí quem assumiu o trono? Zedequias, o pior rei da história de Israel. Desobediente à palavra de Deus, desviado, perseguia os profetas. E Jeremias começou a sofrer perseguição, porque o rei não acreditava nas profecias de Jeremias. Naquela época existia dois exércitos, dois reis poderosos, dois reis poderosos, que era o império da Babilônia e o Egito. O Egito era dois reis poderosos. E o rei da Babilônia, Nabucodonosor, ele guerreou contra a Síria, venceu, contra os Moabitas, venceu, contra os Edomitas, venceu, e vários povos. Ele saiu conquistando. Então, só existia naquela época duas nações poderosas. Qual era? Egito e a Babilônia. Rei Nabucodonosor, da Babilônia. O rei Zedequias, quando ficou sabendo que Nabucodonosor estava ganhando com as nações e vencendo, ele temeu e disse: acho que Nabucodonosor vai vir para cá. Aí ele correu, fez uma aliança com o rei do Egito. E o rei do Egito mandou seu exército, pela aliança que ele fez, cercou Jerusalém. E o rei Zedequias se sentiu seguro. Ele era rei de Jerusalém, agora fez aliança com o Egito. O Egito mandou o exército cercar Jerusalém. Ele se sentiu seguro. Estou seguro, aqui ninguém entra, aqui ninguém vai invadir, o meu reino, aqui ninguém toma. Aí vem Jeremias, aí profetiza contra o rei Zedequias. Aí o rei Zedequias ficou irado e começou a perseguir o profeta Jeremias. Mas como ele fez aliança agora, e um exército cercou Jerusalém,
Aí ele disse: eu estou seguro. Chama Sofonia e disse: vai lá, pergunta a Jeremias, diz para ele que agora aqui está uma fortaleza, o exército do Egito está aqui me protegendo. Aí Sofonia foi lá e chegou lá e disse: Jeremias, tem uma mensagem para o rei Zedequias. Aí ele disse: eu tenho, e não é boa não. Então diz qual é a mensagem. E o profeta Jeremias diz a Sofonia: vai lá, fala para o rei Zedequias que o exército do Egito vai fugir, e Nabucodonosor vai invadir Jerusalém, vai destruir o templo, vai derrubar os muros, vai queimar os portões e vai levar o povo cativeiro. É essa mensagem. Essa mensagem não é boa não, pai. Tu vai, eu chegar lá, ele não vai gostar. Vá lá e diga o que Deus falou na minha boca. Aí Sofonia vai e chega para o rei Zedequias e diz: ô rei, a mensagem é essa. Aí o rei Zedequias ficou irado. Como é que pode? Ele falou isso. E eu fiz uma aliança com o rei do Egito, para o exército estar aqui, 600 mil homens. Vai sair para onde? Ninguém vai invadir. Esse profeta tem que ser castigado. Manda buscar Jeremias. Aí foi buscar Jeremias. Aí o rei Zedequias disse: eu quero ver que ele vai dizer isso na minha frente, na minha cara, se ele vai ter coragem de profetizar essas coisas ruins. Vai lá, chama ele. E o profeta Jeremias repete a mesma coisa e diz: ó rei, só tem uma coisa, não é que ele acrescentou. Ele acrescentou aqui um pouquinho. Ele disse assim: ó rei, veja, o exército do Egito vai fugir. O rei Nabucodonosor vai invadir Jerusalém, vai derrubar os muros, queimar os cordões do fogo, destruir o templo, levar o povo para cativeiro, vai levar você também. Ele acrescentou, porque ele não tinha falado: vai levar você também. Você vai também, rei. E mais uma coisa, vai pensar que vai ficar assim, você vai ser preso. Você vai, mas vai preso. Agora tem uma coisa: você não vai ver a Babilônia, porque os teus olhos serão arrancados. E tem uma coisa, rei: eu não vou ficar aqui. Tu vai, mas eu não. E tem uma coisa: e tu vai preso, e os teus olhos vai ser arrancado. Tu vai falar, mas não vai ver a Babilônia. Aí o rei Ciro, o rei já estava irado, aí acrescentou, diz: pega ele e joga ele no poço. Pega ele e joga ele no poço. Agora veja aqui um milagre. Deus é Deus de milagre. Diz a história que o poço, mas sempre tinha água. O poço sempre tinha água. Aí o rei Zedequias pega ele e joga no poço. Quando Jeremias cai no poço, a Bíblia diz: e não tinha água. Porque se tivesse água, Jeremias ia morrer afogado. Ei, mas tu não vai morrer. Essa luta não é para te matar. Essa prova não vai te matar. Levanta a tua mão e glorifica o Rei Jesus. Oh, glória a Deus.
prova foi grande. A prova foi grande. Jeremias estava agora jogado no poço. Não tinha água, mas tinha, a Bíblia diz que tinha lama. A Bíblia não diz quantos, olha para cá, a Bíblia não diz quantos anos, ou quantos dias, quantos meses, quantas semanas Jeremias ficou dentro do poço. Mas deve ter ficado alguns dias. Agora imagine Jeremias dentro do poço, na lama, frio, calor, sem comer, melado, sujo. Lá, a prova foi grande. Por isso que Jeremias tem o título de profeta chorando. Imagine o sofrimento de Jeremias dentro do poço. Profetizou aquilo que Deus mandou. E ali está ele dentro do poço. Aí nem todo mundo é de ferro, né? Aí chega um dia que Jeremias disse: ah, de mim, minha mãe, por que me deste a luz de mim? Em outras palavras, por que tu não me mataste quando nascesse? Eu não queria ter nascido. Está escrito na Bíblia, deve ter não estava no projeto de lei, Jeremias 15:10. Ele diz: ai de mim, minha mãe, por que me deste a luz? Aí no 12:6, o que aconteceu? No 12, versículo 12:6. O seu irmãos, seu pai e sua mãe, pastor Paulo, quando ele estava preso, a família dele, o próprio pai, pastor Ronaldo, estava dizendo assim: por que ele profetizou isto para o rei? Ele deveria ter ficado quietinho. Bem que eu falei que ele deveria ser sacerdote. Porque está escrito aqui no 12 e no 6: porque até os seus irmãos e a casa de teu pai, eles próprios foram desleal para com Jeremias. E o texto diz: ele até dizia palavras bonitas, palavras boas na frente dele, mas por trás dizia as coisas ruins. Eu não sei se aqui tem pessoa assim, né? Que na frente fala as coisas boas, elogia. Você é uma bênção, estou orando por você. Mas por trás é desleal. E o pior aqui é que não foi pessoa de fora, não foi pessoa distante, era pessoa dentro da casa, era pessoa que convivia com Jeremias, era pessoa que estava próxima de Jeremias. Oh, glória a Deus! A dor é maior quando é pessoa que tem intimidade com você. A dor é maior quando é alguém que é próximo de você. Quando é pessoa de fora, você já não espera coisas boas dele, mas do amigo, de uma amiga, do irmão, você espera coisas boas, palavra fiel. E Jeremias está dizendo: os meus irmãos, até meu pai, foram desleal para comigo. Olha o sofrimento de Jeremias. Jeremias, a prova é grande. A prova é grande. Aí Jeremias diz aqui
aqui, Diácono Ananias, no 20, no 7, aí o desespero foi tão grande, porque não é fácil, você dentro da lama, chorando dia e noite, e o silêncio, o silêncio de Deus muitas vezes incomoda, faz você chorar, faz você gemer, porque você tem uma resposta de Deus, e é o silêncio de Deus. Mas Deus nesta noite está dizendo: eu vou quebrar o silêncio, vou falar contigo, eu te abandonei, eu não te deixei. Deus, Ele não te abandonou. Pode haver um silêncio de Deus, mas Ele vai chegar com a resposta dele. Tem resposta de Deus para você. Fala para teu irmão, profetiza para teu irmão e diga assim: tem resposta de Deus para você. Jeremias estava passando por uma prova grande, espiritualmente estava batido. Aí ele disse, no 27, ele diz assim, ele olha, porque sabe, pelo buraco, lá em cima do poço, disse que o poço tinha 30 metros de fundura, 30 metros, por isso que o rei Zedequias, quando mandou tirar ele, mandou 30 homens. A Bíblia não diz, mas os historiadores, lá embaixo da lama, ele olha para cima, aí ele diz: Deus, tu me iludiste. Aleluia! Senhor, Glória a Deus! iludido fiquei. Eu sigo como escárnio. Todos os dias o povo zomba de mim. Essa passagem eu creio que alguém chegava, pastor Zanimar, olhava e dizia: ei, Jeremias, está me ouvindo, Jeremias? Aí o eco chegava lá embaixo e alguém dizia: cadê a profecia? Cadê o teu Deus? Não se cumpriu. Glória a Deus! E Jeremias está lá. Eu sei que foi Deus que me usou. Eu sei que foi Deus que me usou. Aí ele diz aqui: o povo zomba de mim. Eu sigo como escárnio todo dia. E ele está lá no poço. Eu não sei que você chegou hoje à noite aqui. Talvez você esteja se sentindo no poço. Mas Deus vai te tirar você do poço. Deus vai te erguer. Deus vai mostrar que é Deus na sua vida. Aí ele ora, ele desabafando. Aí ele diz no 9: e disse eu: não me lembrarei mais do Senhor, e não falarei mais do seu nome. O que Jeremias estava dizendo, pastor Sebastião, Jeremias está dizendo assim: Deus, esqueça de mim. Faz de conta que eu não existo mais. Faz de conta que eu morri para ti. Esquece de mim. Não vou falar mais no teu nome.
não vou mais lembrar de ti. Aí ele disse, mas isso foi no meu coração, mas como um fogo ardente, acendendo no meus ossos, queimou dentro de mim. E eu disse, não posso parar, porque o fogo está aceso dentro de mim. O fogo está aceso dentro de você. O fogo está aceso aí, tem fogo aí, tem fogo aí, tem fogo aí, tem fogo aí. Você pode estar passando por uma luta, você pode estar passando por uma provação, mas existe fogo aí ainda. Deus vai soprar o pavio que está fumegando. O pavio que está fumegando não vai se apagar. Você crê que o pavio que está fumegando não vai se apagar? Vai não. Deus está dizendo, eu vou soprar e o fogo vai arder no teu coração. Você não vai parar. Você não vai desistir. Não. O Senhor vai soprar o fogo. A chama vai ser acesa. Oh, aleluia. Se coloca de pé. Vamos encerrar, as horas vão embora. Rápido. Oh, glória a Deus. Quem tem convicção da sua chamada não desiste, não para, não se embaraça, continua caminhando e fazendo a obra de Deus, mesmo sendo traído, mesmo sendo jogado no poço, continua. Glória a Deus. Agora veja, Jeremias está no poço. O fogo está aceso agora. Jeremias está no poço. Aí Deus usa. Ei, na hora da prova é interessante. Na hora da tua prova, você pensa que a ajuda vai vir de uma pessoa, né? Vai vir de menos você espera. Jeremias está lá no poço. Aí, um escravo da Etiópia, que trabalhava no palácio do rei Zedequias, Ebed-Meleque, era o nome dele, foi ao rei e percebeu que, rei, tira Jeremias do poço, tira, antes que ele morra, tira ele. Aí o rei disse, mas ele profetizou contra mim. Ele profetizou que Nabucodonosor vai invadir aqui o meu reino. E nós estamos bem protegidos com o exército do Egito. Aí Ebed-Meleque disse, não, ó rei, o exército do Egito, olha já, ó, se mandou, fugiu, foi embora. O que? Como é que é a história? Já foi embora. Aí o escravo diz assim, mais uma coisa, Nabucodonosor vem aí, o rei vai vir, está vindo aí. Aí o rei Zedequias disse, pega 30 homens, tira do poço, tira dele do poço. Só para encerrar, o rei Nabucodonosor invadiu Jerusalém, assim como o profeta, o homem de Deus profetizou. Ele entrou em Jerusalém, destruiu o templo, quebrou os portões, derrubou os muros, queimou os portões do fogo, pegou o povo, levou o cativo, pegou o rei Zedequias. Ele disse, tu está vendo muitas coisas,
Tu está vendo muito. Fazer o seguinte, arranca teus olhos, porque tu está vendo demais. Arrancou os olhos dele. E a profecia do homem de Deus se cumpriu. Glória a Deus. Se cumpriu. Glória a Deus. Se cumpriu. E o rei Nabucodonosor olhou para o profeta e disse: não, o profeta eu deixei ele aqui, assim como Deus falou. Só para encerrar, Hebreu 10 e 23. Quem pode ler para mim? Hebreu 10 e 23, em alto e bom som. Aleluia, glória a Deus. Hebreu 10 e 23. Leia aí em alto, em bom som. Retenhamos firme a confissão da vossa esperança. Retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Vou levantar a mão e glorificar a Jesus. Então você vai profetizar para seu irmão, para sua irmã, dizendo assim: a promessa de Deus vai se cumprir na sua vida. Levanta a mão e glorifique o Rei Jesus. Pastor Gil, passa aqui. Leitura para a nossa. Glória a Deus. Saudamos a amada igreja com a paz do Senhor.